Atos, capítulo 27. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo e os outros presos a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos no navio da cidade de Adranítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegamos ao norte da ilha de Chipre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região da Cilícia e província da Panfilha. E chegamos a Mirra, uma cidade da província da Lícia. Ali, um oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria que ia para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar, vários dias, e com grande dificuldade chegamos em frente da cidade de Cnido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos pelo Cabo Salmona da ilha de Creta e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem perto do litoral. E ainda com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo. E tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Porém, o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso, a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar carga no mar.
E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Duas semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Baixaram um bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: Ei, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: Já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora, comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram a baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio. Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemes. Em seguida suspenderam a vela do lado dianteiro para que pudessem seguir na direção da praia. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos
todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra, sãos e salvos.